ordinária da 20ª legislatura. A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei número 1035 de 2023, em primeiro turno, de autoria do deputado Oscar Teixeira, que confere ao município de Porteirinha o título de capital estadual do queijo e do requeijão moreno. Indago ao relator, deputado Coronel Henrique, se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, deputado Coronel Henrique. Prezado presidente, deputado Raul Belém, deputado doutor Maurício, parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 1035 de 2023. De autoria do deputado Oscar Teixeira, o projeto de lei em epígrafe confere ao município de Porteirinha o título de capital estadual do queijo e do requeijão moreno. Por tratar de conteúdo semelhante, foi a ela anexado o projeto de lei número 2086, de autoria do deputado Gustavo Santana, que confere ao município de Ipanema o título de capital estadual do queijo. O queijo é um dos símbolos da identidade mineira, indissociável da cultura alimentar do Estado. Sua fabricação preserva as práticas tradicionais passadas de geração em geração desde o século XVIII, reconhecidas como Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Essa fabricação está intimamente ligada ao modo de vida rural e envolve peculiaridades geográficas, saberes locais e técnicas específicas que conferem características únicas de sabor e textura aos queijos elaborados em cada região de Minas Gerais. Desde 2002, o Estado reconheceu 15 micro-regiões como produtoras de queijos artesanais feitos a partir de leite não pasteurizado, entre as quais 10 de queijo Minas artesanal, QMA, Araxá, Campo das Vertentes, Canastra, Cerrado, Diamantina, entre Serras da Piedade, Alcaraça, Serra do Salitre, Serras da Ibitipoca, Cerro e Triângulo Mineiro, e 5 de outros queijos específicos, quais sejam Alagoa, sul de Minas, Mantiqueira de Minas, sul de Minas, Cabacinha, Vale do Jequitinhonha, Serra Geral, norte de Minas e Vale do Suaçuí. Nos últimos anos, os queijos mineiros também têm se destacado em premiações renomadas. Além desse valor cultural e social, a produção artesanal e industrial de queijos contribui para dinamizar a economia da escala local à estadual. A atividade fortalece a produção leiteira do Estado, que é a maior do Brasil, mobiliza mão de obra da fabricação dos produtos até sua distribuição e comercialização, gera ou compõe riqueza para produtores rurais, familiares e não familiares, da agroindústria familiar aos grandes laticínios. Aquece os setores de comércio e serviços, envolvendo segmentos tão diversos quanto a educação profissional, os eventos, o turismo e a gastronomia. Movimenta exportações e contribui contributos para as finanças públicas do Estado e dos municípios. Em nossa avaliação, a relevância socioeconômica da produção queijeira, sua ampla distribuição no território estadual e sua forte relação com a identidade mineira explicam a tramitação simultânea das duas proposições em análise, que propõem conferir o título de capital estadual do queijo a municípios distintos. A problemática foi considerada pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, SEAPA, na nota técnica elaborada em resposta à diligência
formalizada por essa comissão em 27 de 4 de 2024. Na diligência, elaborada antes da anexação do projeto de lei 2086, solicitamos dados municipalizados sobre a produção de queijo e requeijão moreno no Estado, além da manifestação acerca da pertinência da concessão do título de capital estadual do queijo e do requeijão moreno à Porteirinha. Na resposta datada de maio de 2024, a SEAPA contraindica a concessão do título de capital estadual do queijo a qualquer município, por considerar incomparáveis os sabores e as nuances dos diferentes queijos mineiros, as quantidades produzidas e a qualidade da produção em cada região, além da importância que a atividade queijeira tem na economia de cada localidade. A pasta ainda registra que o IMA identifica como região produtora de queijo artesanal a Serra Geral do Norte de Minas, do qual o município de Porteirinha é integrante. A resolução SEAPA reconhece o requeijão moreno como um queijo artesanal de Minas Gerais. A Associação dos Produtores de Queijos Artesanais da Serra Geral já formalizou o pedido de reconhecimento da região da Serra Geral como tradicionalmente produtora do requeijão moreno. O levantamento Safra Agroindústria, realizado pela Emater, identificou no Estado 11.332 agroindústrias beneficiadoras de leite, das quais 2.997 dedicam-se à produção do queijo Minas artesanal, 872 ao requeijão moreno, 594 ao queijo artesanal da Serra Geral, 170 ao queijo artesanal Mantiqueira de Minas, 140 ao queijo artesanal de Alagoas, 117 ao queijo Cabacinha e 68 ao queijo artesanal do Vale do Suaçuí. Nesse contexto, a pasta sugere a aprovação do projeto de lei número 1035 de 2023, na forma de substitutivo que reconheça o relevante interesse socioeconômico e cultural da produção de queijo artesanal e de requeijão moreno realizada no município de Porteirinha. A sugestão nos pareceu meritória, tanto por afastar a possibilidade de conflitos relativos ao título de capital estadual do queijo, quanto a sua sintonia com a portaria do IMA 1825 de 2018, com a resolução da SEAPA número 14 de 2024 e com os dados da Safra Agroindústria. Conforme este levantamento, no universo dos 17 municípios que compõem a região da Serra Geral, Porteirinha responde sozinha por 128 das 594, ou seja, 21,5% das agroindústrias familiares que oficialmente fabricam queijo artesanal específico da região, o que confirmaria a relevância da produção do município para o Estado como um todo. Diante desse cenário, optamos por acolher a sugestão da Secretaria e encaminhar a matéria na forma de um substitutivo. Não obstante, ao aprofundarmos nosso estudo sobre a proposta, identificamos que o texto sugerido pela pasta poderia ser aperfeiçoado em 3 aspectos. O primeiro diz respeito à dimensão cultural do reconhecimento aventado pela SEAPA. Em nossa pesquisa, verificamos que a relevância simbólica dos queijos artesanais produzidos na região, da qual o município de Porteirinha está inserido, vem sendo objeto de legislação específica, o que tornaria dispensável sua previsão na matéria em discussão. O segundo ponto envolve a pertinência da menção expressa ao requeijão moreno na proposta de substitutivo. Conforme nossa avaliação, o reconhecimento geral da importância da produção de queijos artesanais de Porteirinha seria suficiente para abarcar o requeijão moreno, uma vez que o produto foi oficialmente caracterizado como um queijo artesanal de Minas Gerais. Ademais, os dados de levantamento da Safra Agroindústria indicam que 94% das agroindústrias familiares de Porteirinha se dedicam à produção do queijo artesanal da Serra Geral e apenas 6 ao requeijão moreno. Por fim, quanto ao terceiro aspecto,
observamos que a Lei 23.157 de 2018, que dispõe sobre a produção e a comercialização dos queijos artesanais de Minas Gerais, prevê a atuação estatal no reconhecimento desses produtos como patrimônio social e econômico do povo mineiro. Nesse sentido, com o objetivo de assegurar o alinhamento da matéria à legislação específica, entendemos importante explicitar o vínculo entre as normas. Para tanto, incluímos um parágrafo único no artigo 1º da proposta. Nesse contexto, diante da contraindicação da concessão do título de capital estadual do queijo a qualquer município mineiro e do comprovado destaque de Porteirinha na fabricação de queijos artesanais, concluímos pelo encaminhamento da matéria na forma do substitutivo número 1, redigido ao final deste parecer, que se atém ao reconhecimento da relevância social e econômica da produção artesanal de queijos nesse município. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 1035 de 2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo a seguir redigido. Reconhece como de relevante interesse social e econômico do Estado a produção de queijos artesanais realizada no município de Porteirinha. A Assembleia do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica reconhecida como de relevante interesse social e econômico do Estado a produção de queijos artesanais realizada no município de Porteirinha. Parágrafo único. O reconhecimento de que trata essa lei tem por objetivos valorizar a produção artesanal de queijos, incentivar o desenvolvimento da cadeia produtiva dos queijos artesanais e fortalecer as economias local e regional em sintonia com o disposto na Lei 23.157, de 18 de dezembro de 2018. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. É esse o parecer, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Coronel Henrique. Em discussão, o parecer. Sobre a mesa, proposta de emenda do deputado Oscar Teixeira, que recebeu o número 1. Emenda supressiva, suprima-se a expressão do queijo e. Sala das Comissões, 22 de outubro de 2024, deputado Oscar Teixeira. Esta presidência informa que, nos termos do artigo 242 do Regimento Interno, a discussão da proposição será feita no seu todo, inclusive proposta de emenda. Solicito ao deputado Coronel Henrique, relator da matéria, que emita sua opinião favorável ou contrária sobre a proposta de emenda apresentada. Senhor presidente, durante a apreciação da matéria, por essa comissão, o deputado apresentou a proposta de emenda número 1, com o objetivo de limitar a honraria a ser concedida ao município de Porteirinha à denominação de capital estadual do Requeijão Moreno, em que pese nosso aplauso ao intuito da honraria almejada pelo parlamentar, sustentamos nosso entendimento de que o reconhecimento simbólico conferido ao município pelo substitutivo número 1 abrange todos os queijos artesanais ali produzidos, motivo pelo qual deixamos de acolher a proposta. Continua em discussão, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer, salvo propostas de emenda. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Parecer aprovado. Proposta de emenda com a opinião contrária. Em votação, a proposta de emenda que recebeu a opinião contrária do relator. Os deputados que desejam aprovar a proposta de emenda com opinião contrária do relator permaneçam como se encontra. E os que desejam rejeitar a proposta de emenda com opinião contrária do relator se manifestem. É rejeitada a proposta de emenda número 1. Não. Então, recapitulando aqui, para concordarmos com o relatório do
do deputado Coronel Henrique. Para rejeitar a emenda, nós deveremos nos levantar. Então, proposta de emenda número 1, rejeitada. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei número 2.292, de 2024, em turno único, de autoria do deputado Ricardo Campos, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Mamoneira, com sede no município de Montalvânia. O relator da matéria, deputado Coronel Henrique, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão o projeto, encerra-se a discussão. Em votação o projeto de lei pelo processo nominal. Como vota deputado Dr. Maurício? Sim, senhor presidente. Deputado Dr. Maurício vota sim. Como vota deputado Coronel Henrique? Meu voto é sim, senhor presidente. Deputado Coronel Henrique vota sim. Deputado Raul Belém vota sim. Aprovado o projeto. Requerimento número 8.854, de 2024, em turno único, de autoria da Comissão de Participação Popular, em que requer seja encaminhado à Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, ANATER, ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, MDA, ao Ministério da Agricultura e Pecuária e ao Ministério da Fazenda, pedido de providências para ampliação do repasse de recursos financeiros do Governo Federal para a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, EMATER, com vistas à melhoria das condições de trabalho de seus empregados públicos e da assistência técnica aos municípios, em especial aos agricultores familiares. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Requerimento número 8.855, de 2024, em turno único, de autoria da Comissão de Participação Popular, em que requer seja encaminhado à Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, EMATER, à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, à Advocacia Geral do Estado, AGE, e ao governador do Estado, pedido de providências para o cumprimento do acórdão do Tribunal Superior do Trabalho no processo número 0010290 72 2022 5030106, que reconhece os extensionistas agropecuários como engenheiros no exercício das funções da EMATER Minas Gerais. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Requerimento 8.856, de 2024, em turno único, de autoria da Comissão de Participação Popular, em que requer seja encaminhado à Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, EMATER, e à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, pedido de providências para adoção do piso salarial profissional devido aos engenheiros da EMATER. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Requerimento número 8.857, de 2024, em turno único, de autoria da Comissão de Participação Popular, em que requer seja encaminhado à Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, EMATER, e à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, pedido de providências para que seja elaborado novo plano de cargos e salários para a EMATER. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Requerimento número 8.861, de 2024, em turno único, de autoria da Comissão de Participação Popular, em que requer seja encaminhado à Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, EMATER, à Secretaria de
de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, e ao governador do Estado pedido de providências para a criação de comitê deliberativo para dialogar e deliberar sobre as condições atuais e as propostas de melhorias no plano de cargos e salários da Emater, de forma que seja composto por sindicatos e representantes das categorias dos empregados públicos da Emater, pela diretoria da Emater, por representantes da CEPLAG, por representantes desta Casa e por conselhos de classes profissionais ligadas à atuação da Emater. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento número 8.886 de 2024, em turno único, de autoria do deputado Ulisses Gomes, em que requer seja formulado voto de congratulações com Ronaldo da Silva, sua esposa e filhos, pela conquista do primeiro lugar na categoria Via Seca em 2024, do concurso Cup of Excellence, principal concurso de qualidade para café especial do mundo, realizado pela Associação Brasileira de Cafés Especiais, em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Sobre a mesa, os pareceres de redação final dos projetos de lei números 811, 1554, 1843 de 2023 e 2051 de 2024. Em discussão, os pareceres. Encerra-se a discussão. Em votação, os pareceres. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Pareceres de redação final. Aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Passo a presidência ao deputado Coronel Henrique para a apreciação de requerimentos de minha autoria. Assumo a presidência. Sobre a mesa, requerimento número 11.369 de 2024, de autoria dos deputados Antônio Carlos Arantes e deputado Raul Belém. Requer seja encaminhado à chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais pedido de informações sobre o andamento das investigações referentes aos incêndios que ocorreram no Estado nos meses de julho, agosto e setembro de 2024. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento número 11.585 de 2024, de autoria do deputado Raul Belém, requer seja encaminhado à CIAPA pedido de providências para que seja criado grupo de trabalho em conjunto com a Assembleia, Emater, IMA e FAENG e com os municípios que possuem o certificado de registro de indicação geográfica do queijo Minas artesanal da Serra da Canastra, com o objetivo de criar mecanismos para a criação de checklist e simplificação de procedimento, de modo a incentivar a regularização do produtor do queijo e do queijeiro. Em votação, requerimentos. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento número 11.586 de 2024, de autoria do deputado Raul Belém, requer seja realizada audiência pública para debater com a presença da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados a necessidade da criação de um regulamento de inspeção industrial e sanitária dos produtos artesanais, RISPOART. Em votação, requerimentos. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento número 11.587, de 2024, de autoria do deputado Raul Belém. Requer seja realizada audiência pública para debater com a diretora-presidente da EPAMIG, Nilda de Fátima Ferreira Soares, a realização de pesquisa sobre o queijo Minas artesanal da Canastra. Em votação, requerimentos. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento número 11.588, de 2024, de autoria do deputado Raul Belém, requer seja encaminhado à CEAPA pedido de providências para avaliar a situação dos queijeiros da região da Canastra, de forma a buscar alternativas
para que eles trabalhem dentro da regularidade e para envio de notas taquigráficas da audiência pública realizada pela Comissão de Agropecuária e Agroindústria em 25 de novembro de 2024, em São Roque de Minas, com o objetivo de fornecer subsídios para a realização de ações voltadas para a simplificação de procedimentos e incentivos para que os produtores e queijarias saiam da informalidade. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. E, por fim, requerimento número 11.648 de 2024, de autoria do deputado Robelém, requer seja encaminhado ao Conselho de Secretários Estaduais de Agricultura, CONSEAGRE, pedido de providências para que seja avaliada a possibilidade de incluir na próxima reunião do Conselho a temática da regularização dos produtos agroartesanais, em especial a regularização do comércio de queijo produzido com leite cru, e requer ainda sejam encaminhadas as notas taquigráficas da 9ª reunião extraordinária da Comissão de Agropecuária e Agroindústria, realizada no dia 25 de novembro do corrente ano, a qual teve por finalidade debater a produção e o desenvolvimento da cadeia produtiva dos queijos artesanais e a política estadual Queijo Minas Legal, instituída pela Lei 24.993, de 25 de setembro de 2024. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo a presidência ao deputado Robelém. Muito obrigado, deputado Coronel Henrique. Requerimento de autoria do deputado Coronel Henrique. O deputado que subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, a realização de audiência de convidados para entrega do voto de congratulações com o doce de leite Dona Marlene, produzido por uma agroindústria familiar, pela conquista do prêmio de melhor doce de leite de Minas Gerais, no concurso realizado pelo jornal O Tempo, em 11/10/2024, Dia Mundial do Doce de Leite. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Requerimento de autoria da deputada Marli Ribeiro. A deputada que aí subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos do regimento interno, seja encaminhado à Governadoria do Estado de Minas Gerais pedido de providências para que se promovam estudos para a implantação de uma unidade da EPAMIG, Empresa de Pesquisas Agropecuárias de Minas Gerais, no município de Paracatu, para atendimento da região noroeste do Estado. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Requerimento de autoria do deputado Leleco Pimentel. O deputado que subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater a necessidade da regulamentação da Lei 15.456 de 2005, que institui a política estadual de incentivo às microdestilarias de álcool e beneficiamento de produtos derivados de cana-de-açúcar, além da importância desta para fortalecimento da agricultura familiar mineira. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Requerimento de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes. O deputado que subscreve requer, nos termos do regimento interno, seja formulado voto de congratulações com Coopervitae, Nova Resende, pelos 25 anos de excelência na produção e comercialização de cafés de altíssima qualidade pela prática do comércio justo, que é uma parceria comercial baseada em diálogo, transparência e respeito, que busca maior equidade no comércio internacional. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação à Coopervitae, na primeira secretaria. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Requerimento de autoria do deputado Gil Pereira. O deputado que subscreve requer, nos termos do artigo 103 do regimento interno, seja formulado voto de congratulações com Décio Bruchel,
por receber o título através dos grãos da Fazenda São João, de um dos 3 melhores cafés sustentáveis do mundo, no renomado Prêmio Internacional de Café Ernesto Willi, realizado em Nova York, Estados Unidos, no último dia 12 de novembro. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação ao senhor Décio Bruxo e à senhora Lourdes. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Requerimento de autoria do deputado Coronel Henrique. O deputado que aí subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater sobre o projeto conduzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, em parceria com a indústria moveleira de Ubá, na zona da Mata Mineira, com o objetivo de buscar a melhoria na qualidade da produção florestal da silvicultura para a fabricação de móveis e outras perspectivas para atender a demanda por matéria-prima qualificada na região, que é o 2º maior polo moveleiro do Brasil. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Requerimento de autoria do deputado Coronel Henrique. O deputado que subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater a importância da medicina veterinária na pecuária mineira e nacional. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Indago aos deputados se há alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, com a palavra, o deputado Dr. Maurício. Hoje foi uma reunião muito profícua, muitos assuntos, muitos requerimentos, uma reunião extremamente interessante. Mas o foco principal da reunião hoje foi realmente sobre o queijo artesanal, que é patrimônio histórico cultural de Minas Gerais. Já é declarado patrimônio cultural de Minas Gerais desde 2002, patrimônio cultural brasileiro desde 2008, e amanhã nós sabemos que em Assunção, no Paraguai, está se preparando uma festa para proclamar e declarar Minas Gerais como patrimônio histórico da humanidade. Então, vai ser o patrimônio histórico do mundo inteiro, porque realmente o queijo Minas artesanal fez história, salvou Minas Gerais, foi a maneira de subsistência, sustentação da economia familiar mineira durante 3 séculos. Eu, inclusive, sou a prova viva disso, presidente Raul Belém, porque eu fui criado numa propriedade rural. Meu pai tinha uma propriedade rural, ali somos 14 irmãos biológicos, minha mãe criou mais 2 irmãos, somos 16 irmãos. Nós sobrevivimos e conseguimos alcançar algum êxito na vida, meu pai e nós todos, devido à produção do queijo artesanal. Nós produzimos, eu com 5, 6 anos, ajudava a confeccionar, a produzir o queijo artesanal. Nós fazíamos 80 peças a 100 peças de queijo dia. São 80 quilos, 100 quilos de queijo, mais ou menos 1 quilo que nós fazíamos. Isso aí precisaria de, no mínimo, 200 matrizes, 200 vacas, 250 vacas. No tempo que não tinha ordenha, não tinha estábulo, não se tratava do gado. Era leite tirado, ordenhado manualmente, sobre o sol ou sobre a chuva. Então, ali nós produzimos 800 litros de leite dia e conseguimos fabricar essas 100 peças de queijo dia. Com isso, meu pai deu para nós um recurso muito bom, nos deu uma educação espetacular, com muito trabalho, lógico. Nós formamos, eu sou médico, tenho irmão que é médico, tenho irmão que é advogado, outros trabalham ainda na fazenda, cuidam só da fazenda, mas quem quis estudar, estudou e evoluiu. Então, a base da economia familiar, a sustentação das famílias economicamente era o queijo artesanal. Quando você fala que vai destinar uma cidade de Minas Gerais como capital do queijo artesanal, eu acho que seria errado, porque nós temos dezenas de regiões que produziam queijo artesanal.
e centenas de cidades que viviam e evoluíram e produziam queijo artesanal por séculos. Então, você teria que ter 300 capitais de queijo artesanal no Brasil. Por isso que eu acho que o relatório do Coronel Henrique foi espetacular, de acordo com o meu pensamento. E, inclusive, a importância de Minas Gerais, na época, era café com leite. São Paulo era o café, Minas era o leite. Hoje, Minas é mais forte do que São Paulo no leite, no café, na agropecuária em geral, no agronegócio, na agropecuária. Mas, inclusive, nós temos na minha cidade, que é Ouro Fino, eu nasci em Santa Rita de Caldas. Lá que meu pai tinha propriedade, lá que nós produzimos o queijo, lá que nós crescemos nessa família de 16 irmãos. Mas eu resido hoje em Ouro Fino, com a cidade vizinha, minha cidade natal, e lá em Ouro Fino nós temos a Casa do Café com Leite. É um patrimônio histórico também de Minas Gerais, que lá foi assinado o Tratado Café com Leite. Por quê? Porque o governador era de Ouro Fino na época. O governador de Minas Gerais era de Ouro Fino, Júlio Bueno Brandão. E o governador de São Paulo, que é uma cidade limite do estado de São Paulo, veio até Ouro Fino e lá então foi assinado o Tratado Café com Leite. O que significava? Um mandato era o presidente da República era o governo de São Paulo e no outro mandato seria de Minas Gerais. Revezou-se então a presidência da República entre Minas e São Paulo por muitos anos. Depois veio, em cerca de 30, 35, o Getúlio Vargas, com a ditadura, acabou-se com essa festa do café com leite. Então, hoje é democracia, vence o melhor, seja de qual estado for. Mas, então, Minas tem essa característica importante. Inclusive, nós temos em Ouro Fino, a Casa do Café com Leite, que ela é muito valorizada, é um patrimônio, então, muito visitado. Mas eu, então, para arrematar a minha conversa, dizer isso aí, que eu sou a prova viva da importância do queijo artesanal para Minas Gerais, da sobrevivência das famílias, da sustentação econômica das famílias por muitos séculos. Então, amanhã, quando nós receberemos lá no Paraguai, em Assunção, o título de patrimônio da humanidade, cultural da humanidade, nosso queijo artesanal, é um motivo de muito importante, uma glória imensa para Minas Gerais. Eu estou realmente satisfeito, realizado, tendo sido criado dessa forma e senti na pele a importância da fabricação do queijo artesanal. É isso aí, presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado doutor Maurício. Quero parabenizar a Vossa Excelência pela sua fala e dizer que nós estamos também aqui na torcida, pelo dia de amanhã. É extremamente importante esse reconhecimento pela Unesco do queijo de Minas como patrimônio da humanidade. Eu quero registrar que nós estivemos em São Roque na semana passada, fazendo uma audiência pública sobre o queijo artesanal, o queijo artesanal da canastra, o que originou esses requerimentos que foram lidos e aprovados aqui. Quero, inclusive, mandar um grande abraço ao povo de São Roque, que nos acolheu com tanto carinho, fizemos uma excelente reunião lá, recebi o título de cidadão honorário de São Roque de Minas, isso que nos deixa com profunda alegria e com o sentimento renovado aí de força de vontade e trabalho para poder se dedicar a essa questão que é tão cara para os mineiros, a questão do nosso queijo artesanal. A gente vê que temos muito trabalho pela frente, muita coisa a ser feita para que nós possamos tirar a maioria dos produtores de queijo da informalidade. Eu vejo que isso é possível, nós precisamos fazer uma união de forças aí, da SEAPA, do próprio IMA, também do Ministério da Agricultura, que é extremamente importante, a gente poder rever algumas questões dos padrões biológicos e químicos do queijo, que foram estipulados por uma lei muito no passado,
que trata de queijo industrializado, né? Então, o queijo artesanal ele tem outros tipos, outra composição, e então nós sempre que for feita uma análise no queijo artesanal, ele vai estar fora daqueles padrões, né, do que a gente chama de rispoar. Então, assim, nós tivemos uma verdadeira aula, né, lá na cidade de São Roque, que eu quero fazer um agradecimento ao João Leite, né, que faz parte da APROCAN, que estava presente lá também e pôde nos fazer uma apresentação muito específica sobre a questão do queijo, histórica, né? E hoje Vossa Excelência complementa aqui, contando a sua própria história, né? A gente sabe o tanto que o queijo é importante, faz parte aí da história da humanidade, né? E eu quero estar aqui informando, né, ao pessoal que esteve na audiência pública. Nós fizemos uma emenda para a EPAMIG, né, um compromisso para que possa ser feita a pesquisa em relação às mudanças que precisam ser propostas através de lei, né, isso, lei federal, para que nós possamos mostrar que o padrão que deve ser exigido do queijo Minas artesanal não é o mesmo do industrial, né? E isso já existe pesquisadores que estão prontos para poder trabalhar essa questão na EPAMIG, e nós estamos colocando uma emenda para poder contribuir, né, com esse estudo que é tão importante para esse passo, para que nós possamos vencer, né, essa informalidade de tantos produtores de queijo que querem, é o desejo deles, né, poder vender os seus produtos Brasil afora, mundo afora, né? Muito foi falado em relação a isso, né, que é um produto que praticamente tem que ser traficado, né? Você tem que tirar ele de uma maneira, um produto tão famoso, tão conhecido e que ainda vive dentro dessas condições, né? Nós falamos tanto do queijo, amanhã temos esse dia histórico do queijo, mas nós precisamos olhar, né, para internamente as nossas questões do Estado de Minas Gerais, e nós precisamos vencer essa questão para legalizar, de fato, essa produção que é tão importante para o nosso Estado. Indago, pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, com a palavra, deputado Coronel Henrique. Prezado presidente, deputado Raul Belém, deputado doutor Maurício, ouvi aqui atento, né, todos esses comentários pertinentes, todos os requerimentos, o relatório do projeto de lei que foi apreciado aqui hoje, sempre tendo esse tema aí do queijo. E eu me sinto aqui na obrigação de, como médico veterinário, ressaltar o trabalho fundamental nas questões sanitárias do nosso rebanho. Doutor Maurício, um produtor tradicional, já certamente vem observando a evolução que o Brasil teve nos últimos anos com relação ao controle de duas zoonoses limitantes e determinantes que o Brasil e Minas Gerais vêm lutando, que são especificamente a brucelose e a tuberculose. Nós temos essa preocupação, e isso é uma preocupação constante, não só dos nossos fiscais agropecuários do Instituto Mineiro de Agropecuária, como os fiscais agropecuários do MAPA. Isso passa por essa comissão para que nós possamos ter o tempo todo, e levando ao Estado de Minas, levando ao governo do Estado, a importância de investimentos no programa de brucelose e tuberculose. Nós vimos agora
há muito pouco tempo atrás, quando o Estado de Minas foi declarado, né, livre de febre aftosa sem vacinação. Foi uma conquista de décadas e décadas de trabalho de agentes sanitários para que nós conquistássemos esse status sanitário. E a brucelose e tuberculose não seria diferente. Hoje nós temos, deputado Raul Belém, uma preocupação enorme, e Vossa Excelência sabe também, como produtor rural, como é que isso é limitante no produtor de leite, né? Nós, nas últimas décadas, vimos como que as exigências sanitárias nesse sentido possibilitaram que os nossos produtores pudessem produzir o queijo de leite cru, justamente porque eles, na propriedade dele, apresentam seus certificados negativos do rebanho para brucelose e tuberculose. Mas, infelizmente, isso ainda não é uma realidade em todas as propriedades, em todos os rebanhos, não só de Minas Gerais e do Brasil. E nós só conquistaremos essa visibilidade, esse status, no âmbito internacional, com muito investimento em pessoal, equipamentos e valorização dos nossos fiscais agropecuários. Eu falo que, muitas vezes, de forma anônima, as pessoas não sabem que podem consumir um QMA, o nosso queijo Minas artesanal, porque ali por trás houve um cuidado sanitário do proprietário, que chamou na propriedade um médico veterinário, que coletou o material dessas vacas, desses bezerros, desses bovinos ali, para fazer o laudo e o atestado negativo dessas doenças tão importantes aí. Então, fica aqui esse destaque, parabenizando o deputado Raul Belém pela audiência pública realizada lá em São Roque, pelos investimentos feitos em pesquisa na EPAMIG, especificamente com relação a questões físico-químicas e microbiológicas desse queijo produzido em Minas Gerais a partir do leite cru, né, que é o nosso QMA, o nosso queijo Minas artesanal, mas também ressaltando a preocupação constante, que eu sei, porque eu converso com os colegas, da questão sanitária. Nós temos que ter muita responsabilidade e sempre privilegiarmos os técnicos, a ciência, que serão sempre a palavra definitiva sobre a possibilidade de consumo, porque quando nós estamos falando em zoonose, nós estamos falando em doenças transmitidas dos animais para o ser humano e que é uma responsabilidade daqueles que atuam dentro da fiscalização sanitária. E antes de encerrar, senhor presidente, eu gostaria de agradecer a aprovação do requerimento da audiência pública que será realizada nessa comissão para debater a importância da medicina veterinária no desenvolvimento da pecuária mineira e da pecuária nacional. E essa audiência, senhor presidente, tem um motivo muito relevante. Na última semana, tivemos nessa casa uma audiência pública que foi convocada para expor especificamente erros médicos veterinários como causador de maus tratos nos animais. Nós enxergamos essa casa como uma casa do debate democrático, nós entendemos todas as pessoas e todos os objetivos democraticamente expostos, mas eu hoje, na condição de presidente da Sociedade Mineira de Medicina Veterinária, eu reforço as palavras da doutora Ana Carolina, nossa diretora, que participou dessa audiência pública, que ressaltou como é perigoso tratar desse tema em um ambiente político, quando esse tema deve ser tratado de forma estritamente técnica, porque nós estamos falando de erros médicos que existem órgãos responsáveis. Doutor Maurício sabe, como médico, que nós temos os conselhos regionais e o Conselho Federal, no caso de medicina veterinária, para tratar desses assuntos e, se for o caso, aplicar as sanções de forma que a legislação obedece sem a exposição desnecessária do profissional, que erros acontecem e certamente não com interesse e com dolo. A pessoa erra porque a medicina é uma ciência, e muito bem dito pela nossa diretora, e como ciência é exercida por seres humanos passíveis de falhas. E eu faço aqui, senhor presidente, um repúdio a essa audiência pública
que expôs a profissão de forma generalizada num ambiente inadequado. O ambiente para tratar esse erro médico é um ambiente em que a legislação brasileira coloca, que são os conselhos regionais, os conselhos federais de medicina veterinária, e, se for o caso, levar aí para as ações passíveis na nossa justiça. Então, trataremos desse tema aqui também na Comissão de Agropecuária e Agroindústria, para que a medicina veterinária tenha voz e representatividade aqui e que nós possamos explorar esse tema nessa comissão tão relevante, em que o trabalho dos colegas médicos veterinários é tão importante na saúde dos animais, na saúde do meio ambiente e, consequentemente, na saúde humana, integrando esse conceito moderno de saúde única. Muito obrigado. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Coronel Henrique. Pela ordem, deputado doutor Maurício. Só acrescentar as palavras do Coronel Henrique. Como médico que eu sou, com experiência de 40 anos, cirurgião, fiz milhares de cirurgias. Eu sou ortopedista, muita cirurgia. Então, muitas vezes o CRM, o CRV, eles chegam à conclusão que 80% das queixas de erros médicos não são erros médicos, são complicações inerentes à cirurgia. Por exemplo, eu tive um amigo ontem, na data de ontem, um moço de 40 anos, foi fazer um stent no coração e morreu, teve uma embolia pulmonar. Quer dizer, não é o erro do médico, é a complicação inerente à cirurgia. Forma-se um êmbolo, um trombo, que às vezes você não consegue prevenir. Então, é muito comum as pessoas, no calor do familiar, do seu cão, no caso aí, do animal que sucumbiu, a pessoa fica revoltada, achando que o médico, o veterinário é o grande culpado. E você analisa depois friamente e não é culpado. Então, você não pode denegrir a imagem desse profissional sem a análise técnica. Então, a maioria das vezes, não é erro médico, não é erro veterinário, é complicação do tratamento da cirurgia e da doença. Então, isso precisa ser dito aqui, porque as pessoas, no afã de atacar o profissional, no calor da emoção, ele ataca de uma forma veemente, expõe na mídia, e isso precisa ser revisto com muita cautela. Por isso existe o CRM, CRV e todos os conselhos regionais para proteger também o profissional. Então é isso aí, coronel. Só... Obrigado, deputado doutor Maurício. Quero parabenizar o deputado Coronel Henrique pela sua fala, né, em defesa aos médicos veterinários, né, demonstrando aqui o que nós já sabemos, né, da sua importância, né, no processo produtivo de Minas Gerais, né, dos nossos rebanhos, da nossa pecuária, né, Vossa Excelência como médico veterinário e como presidente, né, Vossa Excelência é presidente... Sociedade Mineira de Medicina Veterinária. A Sociedade Mineira, né, que representa muito bem, né, os médicos veterinários aí do estado de Minas Gerais. E, com certeza, iremos marcar, sim, essa audiência. Vossa Excelência define, né, a agenda e nós estaremos aqui para poder marcar essa audiência o mais breve possível, né, inclusive como uma resposta, né, e fazendo justiça, né, a grande maioria dos profissionais, né, que são muito sérios, né, com o seu trabalho, com a sua profissão, e, de fato, nós não podemos, de maneira alguma, né, politizar esse debate sem as devidas responsabilidades e preocupações, né, simplesmente ficar trazendo um fato ou outro e tratando como se isso fosse a normalidade da profissão, que a gente sabe que não é de maneira alguma. Então, com certeza, nós iremos fazer essa audiência pública aqui, né, iremos enaltecer e mostrar, né, para o povo de Minas Gerais, né, a importância do trabalho dos médicos veterinários para o nosso país. Muito obrigado, deputado Coronel Henrique, muito obrigado, deputado doutor Maurício. Indago se algum dos parlamentares tem mais alguma questão
a ser colocada nesse momento. Não havendo cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.